aqui, né, pastor? Os demais não. Sim. Eu vou fazer a leitura e vocês acompanham então o que foi tirado pela Paulo para os demais da nave. Amém? A palavra de Deus, ela vai entregar ali, quem for pegando, é na página 430, o texto 554. A presença constante de Deus. Página 430, texto 554. Para quem está em casa, está lá em Salmos 139, do 1 ao 4 e do 7 ao 12, essa palavra. Amém? A palavra de Deus diz assim: a presença constante de Deus. Senhor, tu me sondastes e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe estendes o meu pensamento. Cercas o meu andar, o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Para onde mirei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no céu a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar as extremidades do mar, até ali a tua mão me seguirá, me guiará, e a tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Amém? Glória a Deus, palavra do Senhor. Vamos louvar e agradecer a Deus nessa manhã. Vamos estar orando e agradecendo a Deus. Senhor Deus e Pai, nós te glorificamos e nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós, Pai. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, Deus. Abençoe cada um que está aqui nesse culto, abençoe aqueles que estão da sua casa, Senhor, assistindo, aqueles que estão para chegar na sua casa, Pai. Que o teu Espírito Santo alcance a cada vida nessa manhã, Senhor. Colocamos diante de ti, Senhor, a cada vida, a cada membro, ó Deus de misericórdia, Pai. Recebe, Senhor, cada ato desse culto, Senhor. Cada louvor, cada palavra, Senhor. Cada adoração, Pai. Que sejamos, Senhor, de mente e coração. E que teu Espírito Santo reine nesta manhã, nesse lugar. Em nome de Jesus, que nós oramos e te agradecemos. Amém e amém. Vamos louvar o Senhor. Bom dia, irmãos, paz do Senhor, amém? Que o Senhor seja tudo nas nossas vidas essa manhã, amém? Talvez você esteja estranhando um pouquinho a mudança aqui. Nós já estamos preparando para um evento que nós vamos ter no sábado. Nós vamos receber aqui 4 igrejas no próximo sábado. Depois eu vou falar um pouco melhor para vocês. Mas vem o pastor Luquinhas, lá de Recife, pregar aqui. O pastor Luquinhas vai estar aqui no final de semana que vem. E aí, irmãos, nós estamos passando por muita coisa aqui juntos, não é verdade? E o pastor Luquinhas estava com a agenda dele lotada. Sábado à noite ia pregar num lugar, domingo de manhã ia pregar no outro, domingo à noite ele ia pregar no outro. E aí aconteceram algumas coisinhas e vagou o sábado, liberou o sábado do pastor Luquinhas. E aí os meninos já ligaram, né? Então, nós estamos abrindo as portas da igreja para receber aqui 4 igrejas conosco para adorar o Senhor e ter a administração através da vida do pastor Luquinhas, né? Vamos louvar o Senhor essa manhã. Talvez você tenha, apesar de todas as circunstâncias, apesar de todos os problemas, nós temos motivos ainda assim para agradecer o Senhor, amém? Um dia as nossas vidas foram transformadas, foi mudada por Ele. Eu tive a minha vida mudada. Você teve a sua vida mudada? Nós tivemos a nossa história mudada por Jesus. E nós vamos cantar isso nessa manhã, amém? Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim.
faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Diga: Jesus mudou a minha história. Jesus mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Jesus acreditou, isso é tudo. Só vivo, não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força, todo louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra ser que te pertenço, Deus. Se você pertence ao Senhor, querido, adora Ele nessa manhã. Diga: Jesus, eu sou teu. Jesus, eu sou teu. Aleluia. Louvado seja o nome do Rei. Eu te agradeço, Deus, que no deserto. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, Jesus não se esqueceu, Ele insiste. Jesus mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Jesus acreditou, isso é tudo. Só vivo para o Senhor, eu não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força, todo louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra ser que te pertenço. A honra, a glória, a força, todo louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra ser. Mais uma vez a honra, a glória, a força, todo louvor e o levantar das minhas mãos é pra ser que te pertenço, Deus. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nós pertencemos a Ele, Deus. Nós pertencemos a Deus. Diferente da situação, da circunstância, nós pertencemos a Ele, somos dele, Ele é nosso. Aleluia. Diga assim comigo, olha. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ele é o motivo da nossa alegria, Ele é o motivo da nossa canção. Aleluia. Minha porção, tu és a minha herança, tu és o meu socorro nos dias de tribulação. E mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em teus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja
Senhor, porque Tu és o Deus de todas as coisas, Tu és o Todo-Poderoso, e as nossas vidas são Tuas, Senhor. Somos Teus, somos Teus. Diga ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em Ti. Aleluia, Jesus. Vem sobre nós, Senhor, essa manhã. Precisamos de Ti, Deus. Precisamos da Tua mão, Pai, aleluia. Precisamos do Teu toque, do Teu poder sobre as nossas vidas. Aleluia, Senhor. Vamos adorar o Senhor juntos, essa canção nossa. Estás aqui. Estás aqui.
Deus sobre este lugar nessa manhã. Seduzido
pode provar a presença dele aqui nessa manhã e dizer: Santo Espírito. Santo Espírito, és bem-vindo. Tu és bem-vindo no nosso meio. Vem inundar e encher este mundo. Sim, é desejo. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Será que você pode glorificar ele nessa manhã? Porque o Espírito de Deus está aqui. Aleluia, o Espírito Santo de Deus está sobre nós. Glória a Deus. Pode se sentar em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Vamos entrar no momento de adoração, através do nosso dízimo e nossas ofertas nesse momento, e depois vamos entrar no momento de intercessão. O pastor vai estar intercedendo na hora das orações, amém? Então, você que está aqui nessa manhã, com o desejo de louvar o Senhor, com o seu dízimo, com a sua oferta, eu posso estar colocando ele na sua mão. Nós vamos estar orando, agradecendo. A palavra de Deus diz que a gente tem que entregar nossos dízimos, nossas ofertas, no coração alegre, né? Porque com alegria nós temos que cumprir a promessa do Senhor, com alegria, né? Os princípios, né? Que a gente segue um princípio quando nós dizimamos e quando nós ofertamos. Que o Senhor possa abençoar grandemente a sua vida. Aqueles que estão em casa e querem entregar a sua oferta, seu dízimo, está aí nos comentários os nossos dados bancários, amém? Então vamos estar nesse momento pegando nosso dízimo, nossa oferta, estar orando e agradecendo ao Senhor. Senhor Deus e Pai, nós te glorificamos e nós te louvamos, ó Deus, nessa manhã. Colocamos, Senhor, diante de Ti, Pai, a cada ofertante, a cada dizimista, que eu possa ir ao encontro de cada vida nesse momento, Pai, através do Teu Espírito Santo, Pai. Sabemos que somente o Teu Espírito Santo pode falar aos corações, Pai. E nós clamamos a Ti, Senhor, nesse momento, Pai. Nos ajuda a continuar sendo fiéis a Ti, buscando a Tua presença, louvando a Deus, Pai, em todos os quesitos de nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, que nós oramos e Te agradecemos. Amém e amém. Vamos louvar o Senhor através do nosso dízimo e nossa oferta. Glória a Deus. Vamos aqui à frente, pastor. Irmãos, pedir para a Tati ficar aqui também. Eu queria. A Bíblia nos ensina a nos alegrar com os que se alegram e a chorar com os que choram. E nós, como cristãos, nós precisamos fazer o nosso papel como cristãos. E está aqui conosco uma família que hoje está chorando a dor de um luto, de ter perdido o pai. Aqui o irmão Itamar, a irmã Letícia e toda a família, os filhos, os netos que perderam o avô. E nós não queremos nem nada de sensacionalismo, não é nada disso, mas nós queremos ser como igreja. E eu me lembro que há cerca de 5 anos atrás, quando eu perdi o meu pai, a minha igreja me abraçou. A minha igreja veio até mim e cuidou de mim. A minha igreja, os meus pastores, os meus amigos, os meus líderes estavam comigo. Eu me lembro que no exato momento em que eu recebi a notícia da perda do meu pai, o meu pastor, de Deus o que aconteceu, ele foi ver o meu pai e orou com o meu pai e falou assim: então vamos tomar um café comigo? E eu falei assim: não, pastor, eu não quero ir tomar um café. E ele me pegou pelo braço e falou: não, você vai tomar um café comigo. E nós descemos para tomar um café. E quando eu estou voltando do café, o meu irmão mais velho veio avisar que o médico disse que meu pai tinha falecido. E
E o pastor tirou daquele momento para eu não receber a notícia, porque eu estava lá com o pai. E eu queria chamar aqui a família do irmão Itamar. Vem aqui, eu quero orar com vocês. Vem aqui, por favor. Eu sei que é um momento difícil, né? O Senhor cuida de nós, o Senhor sabe de todas as coisas, mas é um momento em que precisa haver o consolo do Espírito Santo e o consolo dos irmãos na fé. A igreja já vinha orando por essa situação. Muitas pessoas já vinham orando, mas nós entendemos a vontade de Deus, que é acima de todas as coisas, que é boa, que é perfeita, que é agradável. Momentos como esses, em que nós precisamos ser o ombro desses irmãos, dessas irmãs. Nós ontem colocamos no grupo da igreja acerca de podermos ajudar, poder auxiliar, irmãos, as custas que é muito caro esses negócios. E às vezes sozinho a gente não dá conta. Então, se você puder ajudar, está lá no grupo da igreja, lá tem o Pix da igreja, o Pix deles. E eu quero, como igreja, como corpo, orar por eles agora. Está um pouquinho difícil, fique em paz. Se você puder estender a mão aqui, Ana, comigo. Ana, vem cá com a gente. Amor, vem cá com a gente também. Podem ir orando com eles aqui já. Eu vou vir aqui, irmãos. Senhor amado, é o Teu Espírito Santo que conforta e que consola, Deus. Existem momentos nas nossas vidas em que a nossa força se esvai, em que as nossas forças, ó Deus, humanas, elas acabam. Mas nós entendemos que a Tua graça é conosco, Senhor, a Tua graça é sobre as nossas vidas. Senhor, essa manhã, nós estamos na Tua presença, Pai. O Senhor conhece o coração do meu irmão, da minha irmã, dos seus filhos, ó Pai. Aqui, Deus, um homem que está se desligando fisicamente do seu Pai, mas emocionalmente, Pai, permanece na memória de tudo aquilo que ensinou, de tudo aquilo que abençoou a vida dele, de tudo aquilo que propôs a vida dele, de tudo aquilo que por vezes precisou corrigir, por vezes, ó Deus, precisou dar ânimo. Aqui, Senhor, uma nora que está perdendo o seu sogro, Deus, aqui alguns netos, ó Pai, perdendo o seu avô. Fisicamente nós estamos falando, Pai, mas a memória permanece para todo sempre. E ficam as boas lembranças, ficam os bons momentos, ficam as boas histórias, as histórias sentadas à mesa, sentadas à sala, aquele momento de descontração, ó Deus, de conversas, ó Pai, de brincadeiras. Senhor, eu peço, Deus, agora, em nome de Jesus, que Teu Espírito Santo seja o consolo dos meus irmãos. Que Teu Espírito Santo seja o conforto dos meus irmãos nessa hora, Pai. Que Teu Espírito Santo, Deus, nos ajude na caminhada que tem à frente, Senhor amado. Ainda há muito, Deus, que se fazer, ainda há muito que caminhar. Mas nessa hora, Deus, palavras como o ser humano nos falam. O que nos cabe, Deus, é a presença do Teu Espírito Santo. Porque o Teu Espírito Santo é o nosso consolo, é o nosso conforto, o Senhor é o nosso abrigo. Por isso eu peço, Deus, seja o abrigo dos meus irmãos, seja o consolo dos meus irmãos, seja o conforto dos meus irmãos nessa hora. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Questão, quando começamos o culto, irmãos, de parar perto da porta e abraçar um por um, porque a igreja não é só a reunião, né? A igreja não é só o momento em que nós nos reunimos para um culto, a igreja não é só o momento em que nós nos ajuntamos para fazer alguma coisa, mas a igreja caminha junto, o corpo caminha junto, nós caminhamos juntos. Se tem uma coisa que eu e a Priscila a gente preza demais, é isso. Estar muito juntos, estar próximo.
tenta o máximo possível, né? Dentro das nossas limitações do trabalho, do dia a dia, mas a gente tenta estar próximo o máximo possível. Às vezes nos falta tempo, às vezes nós queremos fazer mais e não podemos, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Então, quando você tiver que abraçar alguém, abrace. Quando você tiver que chorar com alguém, chore. Quando você tiver que sorrir com alguém, sorria. Quando você tiver que sentar à mesa para comer um pão, sente à mesa para comer um pão. Quando você tiver que sentar à mesa para comer um banquete, sente à mesa para comer um banquete. Porque nós andamos juntos e caminhamos juntos. Em nome de Jesus. Amém? Você que está nos acompanhando de casa, talvez para você seja um pouco diferente. Isso para nós não. Mas depois nós podemos também, se você quiser ajudar, ainda existem algumas custas que a família tem que pagar. O valor ficou bem alto, né? E nós estamos orando e temos a certeza de que Deus vai dar o escape, Deus vai dar todas as coisas. E tudo isso logo vai se ajustando e caminhando. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos orar pelos pedidos de oração, né? Orar pela pastora Sidônia, continuamos orando pela recuperação dela, pela restauração dela, né? E é um tempo de bênção. Mais alguém tem algum pedido? Eu quero abrir nessa manhã. Mais alguém tem algum pedido de oração aqui? Pati? Pelo genro da dona Lenone, nossa igreja, ele perdeu o emprego na pandemia, e até agora ele não se encontrou, ela tem 5 anos de carreira. Uau. Então, Deus pode dar o direcionamento para ele nesse momento também, com a saúde da dona Lenone. Ela tem câncer na pele, né? Ela não tem tirando alguns, precisa de cicatrização. Também pela saúde dos meus filhos, né? Deus possa estar abençoando e cuidando. Amém. Amém. Mais alguém? Pode falar, filho. Pela vovó que está vindo, né? Está em viagem, né? Para Deus guardar ela na viagem. De oração, porque a necessidade é Dia 28 tem a cirurgia da Letícia, né? Deus está cuidando. Deus está cuidando. Precisou ser adiada, né? A cirurgia. Deus está à frente do negócio. Amém? Irmãos, tem muitos motivos de oração. Se você aí de casa tem algum pedido, coloca aí nos comentários. Tem muita coisa para a gente orar. Tem muitas vidas precisando do Senhor. Eu quero convidar e convocar você como igreja a orar. Aclamar. Vamos orar juntos? Vamos orar juntos? Vamos falar com Deus. Pai, nós colocamos as nossas vidas, ó Deus, sempre. Eu sempre inicio a oração desse jeito, Pai. Colocamos as nossas vidas no Teu altar, Senhor, porque o Teu altar é o lugar que nós podemos chegar, nos derramar, ó Deus, chorar, ó Pai, colocar as nossas vidas. Nós podemos, ó Deus, debruçar no Teu altar, Senhor, aquilo que somos, aquilo que temos, aquilo, ó Deus, que imaginamos ter. Senhor amado, em nome de Jesus, há aqui alguns pedidos de oração, Deus. Há aqui, Senhor, algumas questões levantadas. E nós sabemos, ó Deus, que existem outras. Algumas pessoas têm falado conosco, Deus, no particular. Existe aqui um ser, uma taça de oração, Pai. Um vaso onde os pedidos estão sendo colocados. Senhor amado, em nome de Jesus, olha, Deus, para este lugar nessa manhã. Olha para a nossa igreja nessa manhã. Olha para o Teu povo nessa manhã. Olha para as nossas vidas nessa manhã, Deus. Há algumas vidas aqui, Pai, precisando de cura, Senhor, no seu físico. Deus, então traz cura no físico. Como citamos alguns nomes aqui, ó Deus, e se a minha mente, porventura, esquecer algum nome que o Senhor já ouviu aqui, Pai, nós oramos por essas vidas agora. Nós clamamos pela cura por completo. Nós clamamos, ó Deus, pela restauração por completo, Pai, por situações que precisam da Tua mão, que precisam da Tua intervenção, Deus amado, que precisam do Teu toque. Senhor amado, algumas situações aqui no físico, algumas situações no emocional, algumas situações aqui, ó Deus, que tem sido, que tem afetado a vida do Teu povo, que tem afetado a vida dos Teus filhos. Nós decretamos a bênção nessa manhã, Pai. Nós declaramos a bênção nessa manhã. Nós dizemos, Senhor, que o Senhor traga cura, que o Senhor traga restauração, que o Senhor traga renovo, que o Senhor traga, Deus, vida sobre os Teus filhos, ó Pai. Aqueles, ó Deus, que a doença tem batido e que, ó Deus, por vezes tem se acometido, tem se deixado, Pai, não tem conseguido levantar, não tem conseguido caminhar, não tem conseguido andar.
Em nome de Jesus, Senhor amado. Há também um pedido de oração por esse homem, Deus, com 25 anos de carreira, que perdeu o seu trabalho. A porta que o Senhor abre, ninguém fecha, e a que o Senhor fecha, ninguém abre. Então, Deus amado, abre uma porta de emprego para ele. Abre, Senhor, uma porta, Deus, sobre o teu filho, sobre esse homem, sobre a família dele, para que eles possam ter o seu sustento, para que eles possam, Deus, ter o pão de cada dia, Senhor amado. A tua palavra nos ensina que é do suor do rosto, Deus, que o homem vai comer do pão. Então abre, Deus, a porta de um trabalho para ele em nome de Jesus. Traz sobre nós como igreja a tua graça, traz sobre nós como igreja a tua restauração, traz sobre nós como igreja as tuas bênçãos. Traz, Deus, o teu povo para a tua casa, traz os teus filhos para a tua casa. Deus, toca corações nessa manhã, toca vidas nessa manhã, Pai, e que, ó Deus, nós possamos ver o Senhor operando milagres, sinais, prodígios e maravilhas, e trazendo, Deus, vida sobre as nossas vidas, trazendo, Deus, o teu nome sobre nós. Em nome de Jesus, nós oramos a Ti, porque cremos no Senhor, Pai. Nós temos a certeza de que o Senhor está ouvindo a nossa oração. Nós temos a certeza, Pai, de que o Senhor vai operar grandes coisas ainda, e o teu nome há de ser glorificado em nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Você pode se sentar, pegue tua Bíblia, você que a trouxe, abra lá no Evangelho de Marcos. Eu vou chamar as crianças enquanto isso. Você vai abrindo a tua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 2. As crianças vão chegar. Nós vamos orar pelas crianças, para que elas possam ter o tempo delas lá, né? Amém. Pai, nós te agradecemos, Deus, pelas crianças que o teu Senhor tem colocado neste lugar. Nós te entregamos, Deus, a cada dia a vida delas, o entendimento delas, o coração delas. Que o Senhor ministre agora, Deus, para eles aquilo que está no teu coração, Pai. Nós te agradecemos pela vida deles, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, enquanto isso, enquanto você está abrindo sua Bíblia aí, deixa aberto aí, Marcos capítulo 2, eu quero ler do verso 1 ao verso 12, amém? Vamos ler juntos? Diz assim, olha: dias depois Jesus entrou de novo em Cafarnaum, e logo se ouviu dizer que ele estava em casa. Muitos se reuniram ali a ponto de não haver lugar nem mesmo junto à porta, e Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico carregado por 4 homens, e não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão, removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava. E pela abertura desceram o leito em que o paralítico estava deitado. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Verso de número 6. Alguns escribas estavam sentados ali e pensavam em seu coração: como ele se atreve a falar assim? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados a não ser um que é Deus? E Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito que eles assim pensavam, disse-lhes: por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer a um paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou dizer: levante-se, tome seu leito e ande? Verso 10. Mas isso é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. Ele se levantou e no mesmo instante, pegando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirarem da glória de Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Pai, pedimos que o Senhor fale conosco nessa hora. Abrimos os nossos ouvidos para ouvir a Tua voz, abrimos o nosso coração para receber a Tua palavra, e que o Senhor ache em nós terra fértil, Deus, para que Teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Rapidamente nós já vamos falar aqui sobre isso. Aqui há uma cena de um milagre, não é verdade? Mas eu não quero me ater ao milagre aqui essa manhã. Eu quero me ater às coisas que estão acontecendo à volta do milagre. Sabe por quê, irmãos? Porque nós vemos o milagre e nós glorificamos a Deus e nós exaltamos a Deus, porque os milagres são extraordinários, amém?
Os milagres são maravilhosos. Os milagres são esplêndidos. Deus faz coisas extraordinárias. Mas, à volta do milagre, estava acontecendo algumas coisas interessantes aqui. À volta desse milagre, estava acontecendo algumas coisas em que nós precisamos prestar atenção. Então, veja comigo aqui. Há uma cena falando sobre pessoas, sobre Jesus, sobre cidade, sobre casa, sobre momento, sobre tempo. Há algumas coisas extraordinárias acontecendo. E a pergunta que me cabe nessa manhã e cabe a você nessa manhã é: quem somos nós no reino de Deus? Você já parou um dia para pensar: quem sou eu no reino de Deus? Quem é você no reino de Deus? Quem somos nós no reino de Deus? No reino dos céus? Já te bateu esse pensamento alguma vez na vida? Eu queria usar esse texto para olharmos isso e para pensarmos isso. Quem somos nós no reino de Deus? A Bíblia diz aqui, o texto diz, Marcos escreve aqui, que Jesus estava voltando, então ele voltou a Cafarnaum. Né? O texto lá começa lá em cima, né? Verso de número 1. Dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum. Entenda comigo que nesse mesmo momento em que Jesus retorna a Cafarnaum e entra numa casa, há várias pessoas. Porque onde Jesus estava sempre havia uma multidão. Todo mundo queria ouvir o que Jesus ia falar. Pessoas que, os discípulos, as pessoas que ouviam dizer, as pessoas que queriam ir para ver o que Jesus tinha para oferecer para eles, e tinham aqueles que iam para ficar falando mal, reclamando, sempre teve. A história toda sempre teve isso. E nós precisamos olhar isso aqui, porque as personalidades aqui são diferentes. Irmãos, nós temos personalidades diferentes, sim ou não? Você é casado, você tem filhos, você tem pais, e nós temos personalidades totalmente diferentes umas das outras. É certo que com o tempo nós vamos nos tornando um pouco parecidos pela convivência. Mas eu sou eu, você é você. Não é verdade isso? Tanto que cada um tem a sua digital. Ninguém tem a digital igual. E um dia o pastor Clóvis estava pregando e ele falou uma coisa que eu nunca tinha me atentado. E é uma grande verdade. A voz de ninguém é igual. Pode ser parecida. Pode lembrar. Mas ela tem alguns detalhes que diferenciam a voz de uma pessoa da outra. Tanto que há métodos investigativos que você consegue reconhecer pela voz, né? Há alguns negócios aí que acontecem. Então, agora existe um detalhe. Olha o detalhe. Nós vamos convivendo e vamos nos tornando parecidos. Com Jesus é a mesma coisa. Nós vamos convivendo com Jesus e vamos nos tornando parecidos com Jesus. Veja uma coisa. Nessa casa tinha muita gente, mas nem todos pareciam com Jesus. Nessa casa havia muitas pessoas, mas nem todos pensavam como Jesus. Nessa casa havia muitas pessoas, mas nem todos agiam como Jesus agia. Diz a Bíblia que Jesus estava dentro dessa casa e ele falava da palavra. Quando nós vamos estudar, por lado de fora tinha mais gente que não cabia todo mundo dentro de uma casa. Imagina, irmão, nós pegarmos a igreja hoje inteira e levar para dentro da casa de um dos irmãos aqui. Na minha não cabe nem metade da metade. A casa é pequenininha, né? Não vai caber. Você já pensou? Vai ter gente que vai ficar do lado de fora, vai sentar do lado de fora, vai ter que pôr cadeira, vai sentar no chão, assim sucessivamente. E era o que estava acontecendo naquele momento. Então vamos nos ater aqui a algumas situações. Pensa comigo, Jesus estava dentro da casa. Os discípulos estavam à volta, havia uma multidão, havia os escribas, tinha gente para fora. E tinha uma pessoa lá fora precisando de Jesus. Tinha um paralítico lá fora que precisava de um milagre na vida dele. E aí então ele tem 4 excelentes amigos, ele tem 4 amigos que o pegam e vão levá-lo a Jesus. E os amigos chegam na porta da casa e vê aquela multidão, não tem como entrar. E irmãos, eu sei bem o que é isso, porque o nosso filho está numa cadeira de rodas e em alguns lugares nós não podemos ir porque não tem como entrar com ele. Agora imagina 4 pessoas carregando um paralítico, disse que ele estava num leito, então ele não tinha como ir sozinho, então eles estavam carregando ele no leito, e eles chegam lá e tem aquela multidão toda.
que fazer agora? Quando eu falo quem somos nós no reino de Deus, o que nós vamos fazer agora? E aqueles homens olham para aquela situação e o pensamento deles podia ser assim: cara, não tem como entrar, a gente vai ter que voltar para trás e encontrar Jesus outra hora. Não tem como passar por aqui, então nós vamos ter que deixar para um outro momento, quando a gente encontrar Jesus no meio do caminho. Ou quando a gente souber que ele está em outro lugar, tentar correr lá para ver o que dá para acontecer. Não é verdade? Mas esses homens aqui têm algo especial neles. É uma das curiosidades que eu tenho, sabia? Eu não sei qual curiosidade você tem de quando chegar lá no céu. Você já parou para pensar? Que curiosidade você tem quando você chegar lá no céu? Tem algumas pessoas que falam assim: eu quero conversar com Moisés, quero saber que tanto de coisa era aquela lá que acontecia. Outros falam que querem ver. Irmão, esses 4 camaradas aqui, pensa comigo. Eles não olharam para o problema, não olharam para a multidão, não olharam para as circunstâncias. Eles simplesmente disseram assim: nós vamos levar você até Jesus. E então eles olham para aquela casa, e nós vamos estudando na história, e nós vamos ver o seguinte: que dentro daquela casa as pessoas eram totalmente diferentes. E eles acham um caminho, eles acham um jeito de chegar até Jesus. As casas eram feitas, não sei se você já viu naquela época, simples. E o telhado era feito de galhos, folhas, árvores, argila, para poder fechar. Imagina que eles sobem com um paralítico em cima do telhado de uma casa, abrem um buraco exatamente onde Jesus estava. Vai vendo a cena na sua cabeça. E eles vão descer o paralítico pelo buraco do telhado. Tá bom? Maravilha. As irmãs aqui vão pensar comigo agora. Nós somos as pessoas que estamos dentro da casa. Estão abrindo um buraco no telhado enquanto Jesus está falando. Está caindo poeira de argila na nossa cabeça. Está caindo galhos, folhas. Porque eram feitos de galhos e folhas e argila. Aquilo ali virava, Está caindo aquilo em cima da gente. E a gente começa a ver uns camaradas lá em cima e descendo um paralítico no meio. Qual é a nossa reação? Qual seria o nosso pensamento nesse momento? Eu fico imaginando Jesus parando, olhando para essa cena. Olha para cima, olha para o lado. As pessoas sem entender o que estava acontecendo. As pessoas de fora que não estavam vendo, só escutando o bochicho. E aí você já sabe que vira um telefone sem fio, não é verdade? Vira aquele converseiro todo. E então eles descem até Jesus, o paralítico. Diz que Jesus olha para ele e diz assim: filho, os teus pecados estão perdoados. Um dia Jesus disse para mim e para você: filho, os seus pecados estão perdoados. Eu te faço uma nova pessoa, eu te faço uma nova vida. E Jesus trabalha primeiro no coração para depois trabalhar no físico. Jesus trabalha no coração daquele homem e diz: os teus pecados estão perdoados. Para mim, aquele homem já estava feliz demais. E os amigos, melhor ainda, porque conseguiram levá-lo até Jesus e Jesus fez o que tinha que ser feito. Mas quem somos nós no reino dos céus? Porque lá dentro, algumas pessoas, os amigos estavam vibrando, os discípulos estavam glorificando, algumas pessoas estavam olhando sem entender o que estava acontecendo, e os escribas, a Bíblia diz que estavam reclamando dos seus pensamentos e do seu coração. Por vezes, irmãos, nós nos tornamos como eles e reclamamos do pensamento do coração. Por vezes nós somos como as pessoas que ficam olhando sem saber o que está ouvindo, mas não quer entender o que está acontecendo, e fica assim: não, eu estou isento disso, eu não tenho nada com isso. E por vezes nós somos aqueles que, glória a Deus, aleluia, Jesus está fazendo, porque Jesus estava fazendo coisas maravilhosas. Olha quanta coisa acontecendo em volta de um milagre, irmão. Olha quantas coisas acontecendo em volta dessa situação da cura do paralítico. Nós estamos aqui com um olhar de fora, olhando tudo o que estava acontecendo. E Jesus, em seu espírito, diz assim: olha para os escribas e, como diz, né, vocês não sabem de nada. Por que vocês estão reclamando do pensamento e do coração? Talvez, nós somos seres humanos e nós somos assim, tá? Talvez até cochichinhos deveriam um cochichando com o outro. E Jesus fala assim para eles: o que é mais fácil? É perdoar os pecados? Ou é dizer, levanta daí e anda? Porque eles
estavam dizendo assim, olha, esse cara está blasfemando, só quem pode fazer isso é Deus. Que homem é esse que pode perdoar pecado? Quem tem esse poder? Mas a gente lembra que a Bíblia diz que Jesus tem todo o poder e toda a autoridade. Tudo foi dado na mão dele, debaixo do céu e da terra. No amor de Jesus. Jesus pode todas as coisas. Jesus tem poder para todas as coisas. Para perdoar, para curar, para restaurar, para fazer de novo. Irmão. E aí então, por conta da murmuração dos escribas, Jesus olha para o cara e fala assim, filho, faz o seguinte, já que seus pecados já estão perdoados, pega o teu leito, levanta e anda aí, o povo vê então. E aí o homem pega, levanta e sai andando. Aí, irmão, eu acho que aquela casa vem abaixo. Porque o povo de Deus, aqueles que andam com Jesus, começam a ver aquele homem que não andava andando, aqueles amigos então pensando, meu Deus, que coisa maravilhosa. E os escribas sem ter o que falar. Porque Jesus, além de ter perdoado o pecado do camarada, mandou ele levantar e andar, ele levantou e andou. Aí olha só. Quem somos nós nessa casa, nessa multidão? Nós somos os amigos que fizeram de tudo para levá-lo até Jesus, que fizeram de tudo para levar uma pessoa até Jesus, para que Jesus fizesse na vida dela. Nós somos aqueles que estavam lá dentro olhando, ou nós somos aqueles que estavam reclamando? Quem nós somos no reino dos céus? Quem nós somos no reino de Deus? Irmão, Jesus não pediu esforços para anunciar para mim e para você as boas novas. E Ele preparou pessoas que andou com Ele, que caminhou com Ele, para nos apresentar as boas novas. E nós estamos aqui porque alguém falou de Jesus para nós, sim ou não? Você lembra? Eu falo muito isso, a Priscila sabe. Nós precisamos lembrar daqueles que nos apresentaram Jesus Cristo. Nós precisamos agradecer a Deus por a vida daqueles que nos apresentaram Jesus Cristo. Porque um dia Jesus entrou na nossa vida. Jesus entrou na nossa história. Jesus mudou a nossa vida. Jesus mudou a nossa história porque alguém fez todo o esforço que podia para apresentar Jesus para mim e para você. Porque alguém não mediu esforços para que Jesus entrasse na minha vida e na sua vida. Pessoas investiram tempo em oração, pessoas investiram tempo falando comigo e com você, discipulando, indo na nossa casa, nos falando da palavra, orando conosco, nos aguentando quando a gente estava com a pá virada, não é verdade? Tem dia que a gente está, irmão, nós somos ser humano, né? Tem dia que nós, eu não falo esse negócio que o brasileiro tem costume de falar, que eu levantei com o pé esquerdo hoje, não. Esse negócio que nós levantamos foi logo com os dois pés. Mas irmão, tem dia que nós estamos um pouquinho irritados, sim ou não? Tem dia que nós estamos meio, né? Fala assim, Jesus, me ajuda para eu não descer da cruz hoje, né? Tem dia que a gente tem vontade, eu falo isso para a Priscila. E os meninos que já andam comigo há um tempo sabem, tem dia que a gente tem vontade de pegar uns camaradas assim, ó, e virar dos avessos para ver se alguma coisa acontece, né, filho? Olha lá, já. Por quê, irmão? Porque nós somos seres humanos, mas o Espírito Santo de Deus nos ajuda a ter domínio próprio. Fruto do Espírito. Fruto do Espírito. Agora, entendam o que estava acontecendo à volta. Tem um milagre, a gente podia falar do milagre aqui, a gente podia falar da cura, a gente podia falar disso, mas nós estamos falando das pessoas que estavam à volta. Olha como Deus fala conosco, irmão. Olha como Deus nos dá uma visão para enxergar as coisas diferentes. Talvez hoje você precise dos seus olhos abertos para enxergar diferente. Talvez hoje você precise do seu coração aberto para poder ver as coisas diferentes. No meio de um milagre há muitas coisas em volta. No meio de um milagre há muita bênção envolvida. Porque o homem foi curado, os amigos se alegraram porque conseguiram levá-lo até Jesus. Os discípulos e o povo do Senhor vibrou. A multidão que estava inerte ficou estarrecida de ver Jesus perdoando o pecado e curando o enfermo. E os escribas, ai, quem é esse? Porque só um tem poder de fazer isso. E se ele está fazendo, ele tem parte com esse um. E aí Jesus fala para mim e para você que coisas maiores nós faremos em nome dele. Olha o que está acontecendo aqui, irmão. Quantas vezes nós desistimos de apresentar Jesus para alguém? Quantas vezes nós deixamos? Por isso que a pergunta é, quem somos nós no reino dos céus? Nós somos aqueles que vão fazer aquilo que Jesus ordenou, aquilo que Jesus pediu, aquilo que Jesus orientou.
Nós somos aqueles que vão ficar parados olhando, ou nós somos aqueles que vão ficar reclamando no meio do caminho. Porque Jesus nos deu uma ordem. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. É uma ordem. É uma ordem, não é um pedido. Não é um incentivo. Não está escrito lá, olha, se você puder, vá por todo mundo e pregue o Evangelho. Se você quiser, vai e pregue o Evangelho. Ei, presta atenção, nós somos livres, sim ou não? Amém? Nós somos livres. Nós temos o livre-arbítrio. Nós somos, mais uma vez que eu sou de Cristo, eu tenho que fazer aquilo que Ele ordena e que Ele governa. Porque Ele governa a minha vida. Ele quem direciona a minha vida. Ele quem manda na minha vida. Se eu entreguei o controle da minha vida a Jesus Cristo, é Ele quem conduz. E se é Ele quem conduz, eu faço aquilo que Ele ordena. É por isso, irmão, que não é um pedido, é uma ordem. Eu tenho uma ordem todos os dias de por onde eu passar, apresentar a Jesus. Eu tenho uma ordem de todos os dias, aonde eu colocar a mão, as pessoas saibam que Jesus está na minha vida. Eu tenho uma ordem todos os dias, de que quando eu andar, as pessoas precisam ver Jesus em mim. É uma ordem para mim e para você. E por isso que nós estamos aqui. Porque alguém ouviu a ordem do Senhor e obedeceu e apresentou Jesus para nós. Mas algumas vezes nós esquecemos disso. Nós paramos no meio do caminho. Quantas coisas nós deixamos de fazer? Algumas é certo que há tempo para todas as coisas. Há tempo para tudo. Há tempo, né? A Bíblia diz lá, Eclesiastes vai falar sobre o tempo de todas as coisas. Mas por vezes, nós atravessamos etapas, nós pulamos etapas, ou nós diminuímos etapas por nossa própria vontade. Mas se nós somos de Cristo, nós precisamos fazer aquilo que Ele diz. E aí eu entro naquilo que falamos no começo. Quando nós caminhamos com uma pessoa, nós nos tornamos parecidos com ela. Eu lembro quando nós casamos. Novos, né? Nós casamos bem novo. Eu tinha 21, ela tinha 20. Nós éramos diferentes. Cultura diferente. Educação diferente. Cidade diferente. Eu falava meu, moleque. O que mais que a gente fala lá? Tem muita coisa que a gente fala lá, né? Em São Paulo, lá de São Paulo. E ela falava guri, guria, piá. Minha mãe, quando ouviu ela falar piá pela primeira vez, ela achou que era alguma coisa relacionada a pintinho, galinha, galo. Porque para nós é natural. Vou contar uma gafe da minha mãe aqui. Ai meu Deus, quando eu for para lá, ela vai cortar meu almoço. Eu estou enrolado. A Priscila foi lá em casa pela primeira vez. 2002. 2002, ela sai daqui, da região de Curitiba, e vai para Campinas. E ela senta na mesa da minha mãe, a gente está almoçando e tal. Acabou, ela olha para minha mãe, fala assim, Di, minha mãe chama de Deus, ela chama minha mãe de Di. Di, posso chupar essa mimosa? Pra gente... Alguém aqui é do estado de São Paulo? Não? Só eu? Eita Jesus! Pra gente mimosa é vaca, irmão. Tá entendendo? Ela olha pra minha mãe e fala assim, Di, posso chupar essa mimosa? A primeira coisa que minha mãe falou pra ela, menina, você é louca, você quer chupar vaca, menina? Mas não era, ela estava falando da fruta, que pra vocês é mimosa, pra gente é pocã, mexerica, tangerina, qualquer uma dessas coisas é a mesma. Eu sei que tem diferença de uma da outra, mas pra gente vai tudo igual. Tá entendendo? Mas aí, agora já não. Agora a minha mãe já sabe. Então se ela falar mimosa, minha mãe já sabe o que é. Porque anda junto, caminha junto. Então quando nós casamos, éramos diferentes. Muito. E eu vim pra cá. Cheguei aqui no frio, irmão. 2003, um frio. Cheguei em junho de 2003, um frio. Fala, Senhor, tem misericórdia, quero voltar, não aguento esse frio. E hoje não, hoje a gente já está bem acostumado com a cidade. Mas nós falávamos diferentes, andávamos diferentes, pensávamos diferentes. Hoje, se você caminhar e conversar um pouquinho, você vai ver que a gente pensa muito igual, que a gente caminha muito igual, porque são 20 anos de caminhada. Agora entenda, nós precisamos compreender isso. Se eu ando com Jesus, eu me pareço com Jesus. E se eu não me pareço com Jesus, quer dizer que eu não estou andando com Jesus. Quer ver? Olha aqui, os casados aqui dentro. Vocês não são parecidos?
Pais e filhos, vocês não são parecidos? Claro, cada um com as suas particularidades. Tem uns senhores que fazem totalmente diferente de mim, mas em alguma coisa ele vai pensar igual. Porque a educação é igual, tudo é feito igual. Então, se eu ando com Jesus, eu me pareço com Jesus. E se eu não estou parecido com Jesus, quer dizer que eu não estou andando com Jesus. Olha que coisa. De novo, se eu ando com Jesus, eu me torno parecido com Ele. Se eu não estou parecido com Ele, eu não estou andando com Ele. Quem somos nós no reino dos céus? Os 4 que fizeram todo o esforço para que o Senhor fosse apresentado àquele homem. A multidão que, ao ver um paralítico precisando entrar para receber uma cura, não abre caminho, porque a multidão podia ter aberto caminho, sim ou não? Tinha uma multidão, tem um paralítico querendo entrar. Não, abre, deixa ele passar. Não. Irmão, sabia que às vezes nós impedimos as pessoas de ir até Jesus? Às vezes nós impedimos. Porque nós fazemos algumas coisas que essa pessoa olha e fala assim, não, passei para ir para Jesus e ser assim, não quero não. Por vezes nós não fazemos aquilo que nós precisamos fazer. Nós não somos aquilo que o Senhor quer que sejamos. E é por isso que eu preciso olhar para o entorno desse milagre e ver quem eu sou. Fazer uma análise de mim mesmo. Porque o Senhor nos chamou e nos escolheu para apresentarmos as boas novas de salvação a todas as pessoas à nossa volta. Para demonstrar através da nossa vida que Jesus continua sendo o mesmo operando milagres. Jesus te chamou, Jesus te escolheu para que você fosse usado por Ele e a sua boca fosse um canal de bênção para as pessoas e para as vidas. Que os seus atos e as suas atitudes, um canal de bênção para aqueles que estão à sua volta. E por vezes nós deixamos de fazer. E olha, irmão, não é fácil não, viu? Quer ver? Eu não sei quantos oram de madrugada. Irmão, levantar de madrugada nesse frio para orar. Ah, não. Olha, que eles assim, não, peraí. Jesus, está muito frio hoje. Vou ficar aqui na cobertinha e a gente começa a falar em pensamento aqui. Não sei quantos tem qual é o seu tempo devocional, você lê a Bíblia, você precisa ter. Não sei como é na sua casa, mas você precisa ter. Ah, Jesus, hoje está tão corrido, eu não vou ler a Bíblia não. Aí, em vez de eu ler um hoje, amanhã eu leio 2. Quantas vezes nós deixamos isso acontecer? Por conta nossa. Porque Deus, na sua infinita graça e misericórdia, Ele quer se relacionar conosco todos os dias. Deus quer se relacionar com você todos os dias. Deus quer ter relacionamento, conversa, contato. E todos os dias o nome dele há de ser glorificado através da sua vida. E todos os dias as pessoas vão ver Jesus através da sua vida. E todos os dias as pessoas vão ver os milagres de Jesus através da sua vida, através da sua família, através da sua casa. Por quê? Porque nós andamos com Ele e nos tornamos parecidos com Ele. E uma vez que eu sou parecido com Jesus, irmão, eu vou fazer de tudo para que as pessoas compreendam quem Jesus é, para que as pessoas saibam quem Jesus é, para que as pessoas conheçam a palavra dele e o amor dele. Porque eu me pareço com Ele. E Jesus, incansavelmente, Ele fez isso nessa terra enquanto Ele aqui esteve. Quem sou eu? Quem é você no reino dos céus? Quem somos nós? Os amigos que fizeram de tudo para que aquele homem chegasse até Jesus? A multidão? Ou aqueles que estavam reclamando? Quem somos nós? Não é tempo, irmão, não é tempo de ficarmos parados, olhando para trás e fazendo como o povo do Egito. O povo do Egito é um grande exemplo para nós de coisas que nós não podemos fazer hoje. Porque eles rodaram muito tempo por estarem dessa forma. Então, faça uma análise de você, uma análise da sua vida, uma análise do seu coração. Quem somos nós no reino dos céus? Quem somos nós como servos do Senhor Jesus? Quem somos nós como aqueles que se denominam cristãos?
Quem sou eu? Quem é você? Coloque-se de pé. Lembre-se que nós somos representantes do reino dos céus. E a gente que trabalha com venda sabe disso, né? O representante, ele tem que ser a cara da empresa. Não dá, né? Eu brinco lá no meu serviço com alguns meninos, a gente tira alguns sarros nesse sentido. Mas quando eu represento algo ou alguém, aquilo tem que estar estampado em mim. E as pessoas precisam ver. Haja vista disso que vários carros você vê transitando a cidade com marcas e logotipos de empresas. Eu e você, nós somos representantes do reino dos céus. E as pessoas precisam ver Cristo estampado na nossa vida. Cristo estampado em nós. Irmãos, não sejamos como os escribas que ficaram reclamando em seus corações e em seus pensamentos. Mas sejamos como os amigos que fizeram de tudo para que aquele homem chegasse até Jesus. Faça de tudo para que as pessoas possam conhecer Jesus através da sua vida. Fale de Jesus, ore pelas pessoas, comente de Jesus, demonstre com seus atos, com as suas atitudes, com o seu caminhar, com o seu levantar. Ah, pastor, eu não sei pregar. Você sabe falar de Jesus ama. Você sabe falar que Jesus mudou a sua história. Você sabe contar o seu testemunho de vida. Você sabe contar aquilo que Jesus trouxe para dentro da sua casa. E são essas coisas que edificam as pessoas, irmãos. Quem nós éramos e quem nós somos. Essas coisas edificam e trazem vida para as pessoas. E aí então Jesus é apresentado para elas através de nós. Amém? Quantos querem se tornar cada dia mais parecidos com Jesus e fazer aquilo que Jesus diz para nós? E que as pessoas, ao olhar para nós, elas possam conhecer Jesus. Há uma frase muito antiga que a gente sempre ouvia antes e falava, né? Conhecer Jesus é fazê-lo conhecido. Conhecer Jesus é fazê-lo conhecido. Faça Jesus conhecido através da sua vida. Imagina se aqueles moços não pegassem aquele paralítico para levar até Jesus. Somos nós, irmãos. Precisamos levar Jesus até as pessoas. Amém? Fale com Deus. Olha, peça para o Senhor, diga: Jesus, eu quero ser mais parecido contigo. Eu quero ser aquele que empenha a vida para que as pessoas conheçam a tua palavra. Quero ser aquele que empenha a vida para que as pessoas possam conhecer o teu amor, para que as pessoas possam conhecer a tua graça, conhecer a tua misericórdia. Senhor amado, em nome de Jesus, Deus, nós nos colocamos diante de Ti e entendendo, Deus, a Tua palavra simples e singela nessa manhã, olhando, Deus, para a cura do paralítico, e tudo o que estava acontecendo à volta. Senhor, nós queremos ser aqueles, ó Pai, que fazem de tudo para que o Teu nome seja glorificado. Nós queremos ser aqueles que fazem de tudo, Deus, para que as pessoas conheçam a Tua palavra. Nós queremos ser aqueles, ó Deus, que fazem, ó Deus, com amor, com alegria, com compaixão, Deus, para que as pessoas possam saber quem Tu és, ó Deus, ouvir uma palavra do Senhor, ouvir uma palavra de ânimo, ouvir, ó Deus, testemunhos de transformação, de cura, de restauração, de renovo. Por isso, Deus, nós nos colocamos diante da Tua presença nessa manhã e pedimos, ó Pai, ajuda-nos, Senhor, todos os dias a sermos quem Tu queres que sejamos, Pai. Ajuda-nos a ser homens e mulheres que o Senhor desejou, que o Senhor sonhou, que o Senhor planejou para nós, ó Pai. Se temos faltado em alguma coisa, se temos falhado em alguma coisa, tem misericórdia das nossas vidas e nos ajuda todo dia, Pai, porque nós queremos, ó Deus, ser diferentes. Nós queremos cada dia ser mais parecidos com Jesus, ser mais parecidos com o Senhor, ó Deus, ser mais parecidos com aquilo que a Tua palavra nos diz e nos ordena, Pai. Por isso, Deus, nós colocamos no nosso coração e pedimos, em nome de Jesus, ajuda-nos, ó Pai. Ajuda-nos, ó Deus. Ajuda-nos a não ficarmos, ó Pai, como os escribas estavam, ó Deus, com os pensamentos reclamando, com o coração reclamando, mas que possamos olhar para o alvo que é Cristo e dizer: estamos avançando, estamos indo, porque o Senhor está indo conosco. Por isso, Deus, que ao deitar e ao levantar, Senhor, o nosso pensamento seja no Senhor, o nosso coração esteja no Senhor, a nossa vida esteja no Senhor, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. E quando você pensar quem eu sou no reino dos céus, diga: eu sou parecido com Jesus. Aleluia. Eu sou parecido com o Mestre. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Deus é maravilhoso. Irmãos, quinta-feira nós temos o culto da família. Essa quinta
a Ana Mamoré vai estar trazendo a palavra, venha com o coração aberto, que Deus tem coisa para nós. Tem sido uma bênção, o culto de quinta-feira, né? Tem sido maravilhoso, tem sido, olha, Deus é, Deus, como diria a pastora Cecília, Deus é lindo, né? Jesus é lindo, né? Deus é maravilhoso, tem coisas especiais para nós. Lembra comigo, sábado que vem, dia 30, nós vamos receber aqui as igrejas que vão estar conosco. A primeira igreja de Nazaré de São José dos Pinhais, a igreja do Uberaba, a igreja do Itiberê, a igreja do Solitude, vai estar conosco. E o pastor Luquinhas, lá de Recife, vai estar trazendo a palavra. Sábado, dia 30, eu só vou confirmar e põe no grupo da igreja se é às 19 ou às 19h30. É provável que é às 19, que agora a cabeça falhou e o folder a gente vai fazer ainda para postar. Eu já estou antecipando, porque está com a igreja aqui, é bom a gente já falar para a igreja. E no próximo domingo, nós nos encontramos aqui para um culto de celebração, de louvor, de adoração a Deus. Continue orando pela igreja, continue orando pelas pessoas. Deus está trazendo coisas novas, Deus está trazendo pessoas novas. Daqui a pouco, irmão, você vai ver aqui, vai ter o grupo de louvor, vai ter, né, vamos retomar, já tinha muitos trabalhos, vamos voltar com esses negócios tudo de novo, encontro de homem, de mulher, e, irmão, vamos avançar, em nome de Jesus, não é verdade? Porque faz bem essas coisas. Imagina aí, irmão, a gente vir aqui para a igreja num sábado, aos homens, vai gostar agora. Ir para a igreja num sábado à tarde, queimar uma carninha ali, né? Irmão, tem churrasqueira na igreja, glória a Deus, aleluia. As irmãs faziam. Eu lembro de alguns eventos que as irmãs faziam aqui, né? Coisa boa. Ei, Jesus, eu sei que os tempos mudaram um pouco, né? Mas o Senhor continua mesmo. Nós vamos avançando aí, fazendo em nome de Jesus. Irmãos, orem por nós. Nós queremos mudar o processo de transmissão dos cultos, deixar mais confortável para quem assiste. Então, por exemplo, hoje nós estamos transmitindo só com o celular, capta o áudio ambiente. Qualquer barulho, se passar um carro ali, quem está em casa vai ouvir o barulho do carro. Então, ora por nós queremos comprar uma webcam, colocar aqui na igreja, instalar um programa no computador e transmitir pelo computador com a mesa de som. Então, vai captar o áudio da mesa de som, um áudio mais confortável para quem está em casa, mais gostoso para quem está em casa ouvir, né? Então, ora por nós, a gente quer colocar ali no fundo uma televisão para projetar a letra para o pessoal aqui, para projetar a Bíblia para o pessoal aqui também. Então, tudo que projeta aqui vai lá para que a gente possa ver daqui, deixar mais confortável mesmo para nós podermos, né, ter mais coisas aí. Imagina só, os irmãos que me ajudam com o culto. Imagina você ter que dar os avisos, né, e olhando para lá, assim, a gente vai projetar o banner do culto, estamos olhando lá. Não, vai estar lá na frente, já olhando lá. Olha que coisa boa. Né? O pessoal fala assim, vai enxergar, irmão. Dá um jeito, né? A gente muda o tamanho da tela, mas olha por nós, são umas coisas que a gente quer mudar para deixar mais confortável também para aqueles que nos acompanham. Porque, irmãos, depois vocês podem olhar, tem pessoas de outros estados e outros países acompanhando a igreja. Tem pessoas de fora, de muito longe, que a gente nem imagina onde, e elas estão acompanhando os nossos cultos. E nós podemos chegar lá um pouquinho com mais de qualidade, nós vamos aprimorando pouco a pouco. Então, ora por nós aí nesse sentido, né? É coisa simples, é uma webcam, agora uma televisão e uns cabinhos ali que a gente precisa para fazer essa instalação e começar a deixar mais confortável para quem está em casa. Vai ser muito bom. Imagina o dia que você não puder vir à igreja e escutar aquele som limpinho no seu celular, no seu computador, na sua televisão, acompanhando o culto. Que coisa boa, né? É verdade, é gostoso isso. Amém. Glória a Deus. Foi abençoado pelo Senhor hoje? Deus falou contigo? Deus falou comigo, irmão. Deus falou comigo. Ontem foi um tempo de trabalho, de muita coisa para fazer. Saímos daqui todo cheio, né? Por coisas que nós fizemos. E aí, então, precisa recuperar o corpo também, né? O Senhor nos deu uma semana abençoada, irmãos. O Senhor nos dê dias maravilhosos. Que a sua semana ela seja uma semana assim, que você possa dizer, graças a Deus, Deus está com a mão sobre a minha vida. Seja uma semana de muitas bênçãos na sua vida pessoal, na sua vida profissional, na sua vida espiritual. Né? Essa semana tem a cirurgia da irmã Letícia, está aí já. Seja uma semana de graça, Deus vai estar lá, Deus vai estar cuidando. O Senhor está sobre os médicos, né? A mão de Deus está sobre os médicos, vai cuidar de você lá. E assim que sair da cirurgia, já manda notícia para a gente, em nome de Jesus. E
que o reino de Deus seja estabelecido cada vez mais nas nossas vidas e na nossa família, na nossa casa. Sempre digo isso, continue orando por nós continuamos orando por vocês todos os dias, e assim nós vamos crescendo e avançando em graça em nome de Jesus. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Pai, obrigado por essa manhã, obrigado por este culto, Deus. Obrigado pela tua presença no nosso meio. Obrigado pela tua palavra sobre as nossas vidas. Obrigado pelo teu amor sobre nós. Pai, nós saímos daqui diferentes da forma em que nós entramos. Nós saímos daqui transformados pelo Senhor. Nós saímos daqui tocados pelo Senhor. Nós saímos daqui mudados pelo Senhor. Saímos daqui com algumas coisas que ainda vão mudar durante a semana, que o Senhor vai continuar falando e ministrando ao nosso coração essa semana toda, Deus, acerca da tua palavra. Por isso, Deus, eu peço a tua bênção sobre o teu povo, sobre aqueles que estão em casa, sobre aqueles que estão aqui na igreja. Deus, tem aumentado o número de pessoas que têm vindo para o templo, tem aumentado o número de pessoas que têm passado pelo templo. E nós cremos, ó Deus, e pedimos, Senhor, em nome de Jesus, traz os teus filhos, para que daqui a pouco falte lugar para sentar aqui, Deus, neste lugar, nessa casa de oração. Deus, abençoa os teus filhos, dá uma semana próspera, abençoada, cuida do trabalho, cuida nas viagens, cuida, Deus, dos trajetos que se fazem, e que, ó Deus, a cada dia o teu nome seja glorificado em nós, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja sobre a sua vida de agora e para todo sempre. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti a luz do seu rosto e te dê a paz, em nome de Jesus. Deus te abençoe, vá em paz, tenha uma semana vitoriosa em nome de Jesus. Amém?